Então, o primeiro objetivo aqui era justamente criar um grupo de colaboradores que replicassem as ações do Itaú nas suas redes sociais, em especial aqui no LinkedIn. Então, eu acho que surgiram até ali no grupo algumas dúvidas, mas aqui a gente está falando de um programa de embaixadores que eles até acabam multiplicando informação internamente, mas o foco deles aqui é um posicionamento externo e apoiem a gente a construir a nossa marca empregadora com base naqueles pilares do nosso EVP que eu comentei no começo da apresentação. Quando a gente fala do programa de embaixadores, durante muito tempo não, em muitas empresas existe um receio, né? De até que ponto eu posso fomentar que as pessoas falem nas redes sociais e de até que ponto isso gera um risco, de certa forma, para a companhia. E a gente aqui, há 2 anos aproximadamente, o banco trocou o posicionamento. Então, o tradicional feito para você do banco, que era o slogan do Itaú, ele passou a ser o feito com você. Se vocês repararem as redes sociais do Itaú, quando a gente fala principalmente da marca consumer, os conteúdos passaram a ser construídos de forma colaborativa com influencers. Então, acho que se vocês nunca acessaram, por exemplo, o Instagram do Itaú, acho que vale dar uma olhada, que ali você consegue ver que praticamente todo post que entra no Instagram do Itaú, ele é feito em parceria com um influencer ou com um creator, né? Então, e aí quando a gente olha aqui para a nossa estratégia de marca empregadora e cruza com esse novo posicionamento da marca empregadora, a gente não queria que o Itaú, marca empregadora, ficasse separada dos colaboradores, uma vez que o posicionamento do banco era que é um banco feito com você. Então, a gente queria que esse posicionamento, que essa construção da nossa marca, ela fosse também feita com as pessoas e feita com os nossos colaboradores aqui do varejo. E a gente quebrou aqui em 3 clusters, né, em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que era a alta liderança, e aí aqui a gente tinha um desafio grande, porque a gente tinha pessoas que usavam o LinkedIn especificamente em níveis diferentes. A gente tem o nosso programa de embaixadores, no qual a alta liderança está inserida, então é um grupo que são complementares, e a gente tem aqui os demais youtubers, né, que são os demais colaboradores do Itaú. E aí, primeiramente, eu vou falar aqui da alta liderança, tá? Que foi como a gente trabalhou esse grupo. A gente tinha um desafio aqui, principalmente porque a gente estava falando de 47 líderes, alguns diretores e alguns superintendentes, com diferentes níveis e hábitos de utilização do LinkedIn entre eles. Então, quando a gente olhava para alguns líderes, eles eram super ativos dentro do LinkedIn, eles tinham um perfil atualizado, eles produziam conteúdo, eles interagiam dentro do LinkedIn, quando a gente tinha algumas outras lideranças que não tinham nenhum perfil atualizado, que não lembravam nem a senha do LinkedIn. Então, a gente aqui tinha um desafio, ou seja, não tinha como dar um treinamento que fosse contínuo não, que fosse comum a todos eles, uma vez que eles tinham níveis diferentes aqui de uso da plataforma. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um grupo com uma agenda extremamente complexa. Então, aqui em parceria com o Rodrigo Focácio, que foi o consultor, ele é consultor de comunicação, ele é top voice de LinkedIn, ele apoia aqui vários executivos de outras empresas na parte de construção de conteúdo mesmo. Então, ele nos apoiou aqui para fazer uma consultoria personalizada para cada um desses 47 líderes, que foi dividido em 4 fases, tá? Então, numa primeira fase é onde o Rodrigo analisava o perfil desses executivos e já trazia ali pontos de melhoria, possíveis dúvidas que ele tinha. Isso era feito sem a participação do executivo. Num segundo momento, a gente tinha uma entrevista dele com essa liderança, justamente para poder capturar ali um pouco da história, um pouco do currículo, um pouco das coisas que essa pessoa gostava de falar, enfim, temas que faria sentido ela trazer na rede dela. Depois, numa terceira fase, junto com essa liderança, né, junto com o executivo, eles faziam ali a atualização do perfil, trazendo alguns insights, e o consultor já trazia algumas sugestões de conteúdo. Então, a gente saiu aqui no final dessas consultorias com 47 planos editoriais aqui de perfil para cada uma dessas lideranças, justamente porque eles saíam desse encontro não só com um perfil atualizado, mas com sugestões de páginas interessantes para seguir, de pessoas interessantes para eles seguirem, de pessoas interessantes para eles interagirem. E durante o mês seguinte a essa terceira fase,
a gente tinha aqui o apoio do consultor também fazendo o acompanhamento do que era publicado por essas pessoas, oferecendo aqui um suporte para tirar dúvidas e enviando feedback de pontos, de possíveis oportunidades de melhoria que eles enxergassem, que ele enxergasse para essas pessoas. Esse processo de treinamento ele levou 3 meses, desde a gente começar com a primeira liderança até a gente terminar com o último. Então, foi um processo de fases, né? Então, enquanto alguns executivos começavam a primeira fase, outros estavam na segunda, até que a gente completou todo esse treinamento aqui ao longo de 3 meses, tá? E aí, quando a gente olha um pouco de números, a gente fecha esses treinamentos, essa consultoria com 94,4 de NPS. Então, é um resultado bem positivo, principalmente que a gente está falando de um público bem crítico, né? A gente está falando de 47 executivos e executivas. E quando a gente olha aqui, que para a gente é o principal indicador de qualidade, antes da consultoria, 40%, apenas 40% dos diretores tinham o SSI, que é o Social Selling Index do LinkedIn, em um patamar considerado de excelência, né, que é acima de 60. Quando a gente terminou as consultorias, 95% dos diretores tinham o SSI em um patamar de excelência após a consultoria. Então, aqui a gente consegue ver, de fato, essa curva do impacto da consultoria e desse suporte dentro da utilização do LinkedIn pelos diretores e pelas diretoras. E aqui, quando a gente entra no programa de embaixadores especificamente, lembrando que a alta liderança está inserida dentro desse, né, a gente enxerga esse grupo como um grupo homogêneo, né, e um grupo único. A gente trouxe aqui alguns steps, que foi como que a gente fez para poder estruturar esse programa de embaixadores. Então, a gente começou definindo alguns clusters, que seriam justamente os grupos com base principalmente nos desafios do negócio que a gente tinha e que a gente queria se posicionar. Então, a gente acredita muito nesse potencial das redes, né? Das redes que eu digo, não da rede social em si, mas da rede de contato. Então, eu acredito, por exemplo, como eu comentei no começo, eu sou um profissional que me formei em comunicação. Obviamente, dentro do meu LinkedIn, eu tenho mais profissionais de comunicação. E agora que eu migrei para a área de Employer Branding, eu também tenho uma conexão com mais profissionais que sejam de Employer Branding. Então, ou às vezes do time de seleção, por exemplo. Mas é provável que eu tenha poucas pessoas de analytics dentro do meu perfil, poucas pessoas de dados, por exemplo. Então, com base nos desafios que a gente tinha de posicionamento, de contratação e desafios do negócio, a gente definiu alguns clusters. Então, aqui, por exemplo, tá? Foco de diversidade, então grupos de pessoas negras, grupos de pessoas com deficiência, praças específicas, onde a gente queria se posicionar, ou carreiras específicas, por exemplo, comercial, crédito e etc. A gente fez um mapeamento dos profissionais que a gente queria convidar. Então, o programa de embaixadores do banco é um convite. A gente não abre inscrição para todos, não são todas as pessoas que podem participar, e a gente aqui é todo um processo de identificação dessas pessoas, e a gente olha ali vários fatores, se está dentro do perfil transformacional que o banco busca, algumas análises de risco que são feitas, enfim, até que a gente chega nesse perfil desses profissionais, e uma vez, após esse mapeamento, né, eles são aprovados pela sua liderança, eles são aprovados pela consultoria Pessoas do RH, para que possa aqui a gente ter a validação desse profissional. Uma vez feito isso, a gente segue para a fase de convite, que é convidar essas pessoas que estão aptas a serem embaixadores a se inscreverem no programa. E essa etapa para a gente é importante, porque a participação no programa de embaixadores ela é voluntária. Então, o youtuber ele precisa declarar que tem interesse em participar da ação. Isso significa, mais para frente a gente tem algumas premissas, isso é importante porque a gente entende o LinkedIn de cada colaborador como uma rede que é pessoal. Você pode ali colocar coisas que sejam do banco, você pode colocar, enfim, coisas que sejam estudos, artigos que você leu, se relacionar com pessoas até da concorrência, enfim. A rede social é uma rede social que é sua, o LinkedIn é da pessoa, então o tempo todo aqui a pessoa precisa precisa se inscrever para participar, mesmo ela já tendo sido mapeada, mesmo a gente já tendo identificado aqui
que ela está dentro dos requisitos que a gente busca para que ela seja considerada uma embaixadora, ainda assim ela precisa declarar o interesse em participar do programa. E uma vez que essa pessoa se inscreve, a gente também tem um ponto importante, que é a definição dos temas de interesse. Então, durante essa inscrição, a pessoa embaixadora, né, ela declara ali quais são os temas que ela tem interesse de divulgar no seu LinkedIn. Vou dar um exemplo prático assim também. Como eu comentei antes, todos os temas que a gente divulga, eles são focados ou naqueles pilares de posicionamento de marca que a gente comentou, que eu comentei no começo da apresentação, ou às vezes tem comentários focados em carreiras específicas. Sei lá, uma carreira de design, por exemplo, uma carreira de analytics, enfim. E aí aqui a gente faz esse mapeamento dos temas justamente para a gente garantir que as pessoas recebam os conteúdos que elas de fato têm interesse. Então, por exemplo, se eu sou um profissional da área de employer branding, talvez eu não tenha interesse em divulgar na minha rede um conteúdo que seja focado, sei lá, na área de crédito, por exemplo. Então, a gente ali faz esse mapeamento dos temas que as pessoas têm interesse, para que a gente envie não só sugestões de conteúdo, mas também que a gente consiga enviar sugestões de conteúdo que façam sentido com cada uma das pessoas. Então, a gente faz esse mapeamento de temas de interesse, depois a gente oferece um treinamento, então aqui justamente um treinamento que é feito com o Cristiano Santos, que é outro consultor, é um consultor também top voice do LinkedIn, e a gente faz um treinamento aqui, e aí esse treinamento ele é feito com todos os embaixadores ao mesmo tempo, justamente com o Cris contando ali um pouco de como construir um LinkedIn campeão, que é o principal tema. Se vocês seguirem o Cris, por exemplo, no LinkedIn, vocês vão ver que esse é o principal tema que ele gosta, que ele sabe super falar, e que é o tema do qual ele é especialista. Depois de treinados, a gente começa a parte de envio de conteúdos. Então, os embaixadores passam a receber de forma recorrente conteúdos que são sugeridos para eles postarem nos seus LinkedIns. Então, a gente hoje possui um grupo no Teams com os embaixadores, e a gente também envia para eles essas sugestões de conteúdo via e-mail. E, ao mesmo tempo, a gente também faz todo um processo de melhoria contínua, que é justamente manter proximidade com os embaixadores, para que eles possam sugerir melhorias de ações no programa e melhorias no próprio programa, e a gente faz expansão constante do grupo de embaixadores de acordo com os desafios do negócio. Então, aqui, quando a gente olha para o lado, 170 embaixadores, a primeira turma de embaixadores ela tinha 40. E aí, ao longo desse último ano e meio que eu comentei, a gente foi expandindo esse grupo de embaixadores. E esse grupo de embaixadores ele foi sendo expandido sempre com base aqui nos desafios que a gente tinha do negócio, tá? Então, que é justamente o começo dessa esteira que eu comentei, que é ali a parte de definições de clusters. Hoje a gente tem 170 embaixadores que estão espalhados por mais de 50 cidades nas 5 regiões do país. Então, justamente porque a gente tinha não só esse desafio de volume de posicionamento, mas um desafio aqui de fazer esse posicionamento de forma pulverizada no território nacional, que é um dos nossos principais desafios aqui, não só de posicionamento de marca empregadora, mas que quando a gente olha para o final dessa esteira, né, que seria ali o processo de seleção, é onde a gente também mais tem desafio de contratação. E aí aqui a gente tem algumas premissas que eu queria até comentar um pouco, assim. Primeiro que a gente envia conteúdos que se conectem com cada embaixador. Então, aquela fase ali do mapeamento do conteúdo é uma fase que a gente considera e considerou muito importante, para que a gente evite mandar tudo para todos. Então, alguns benchmarks que a gente fez antes de estruturar esse programa de embaixadores, o que a gente ouviu era que as pessoas às vezes paravam de publicar os conteúdos que elas recebiam, porque elas recebiam muita coisa, ou muita sugestão de conteúdo que não fazia muito sentido para a pessoa, né? Para ela. Então, ela parava de ler e depois ela parava de postar. Então, aqui a gente envia os conteúdos que, de fato, se conectam com cada embaixador. Ao mesmo tempo, a gente sugere postagens que reforcem os pilares da nossa marca empregadora. Então, e por que isso para a gente também é muito importante, assim?
Quando a gente olha para um trabalho de employer branding, a gente entende que é algo que é feito a longo prazo, que é feito e que precisa ser, e que para ter sucesso precisa ser feito de forma consistente. Então, a gente não usa ou não envia sugestões de conteúdo para os embaixadores que não reforcem os pilares da nossa marca empregadora. Então, se a gente não estiver falando daqueles 5 pilares que eu comentei no começo, a gente não envia como sugestão de conteúdo. Então, por mais que seja uma ação importante, por mais que às vezes seja uma ação relevante, a gente só envia como sugestão de conteúdo, postagens que contribuam para esse posicionamento da nossa marca. A gente não tem recorrência no envio de conteúdo, então as sugestões elas são enviadas sempre que a gente tem alguma ação acontecendo, então esse também é um aprendizado. No começo a gente enviava uma sugestão de conteúdo por semana. E aí depois a gente percebeu que a gente tinha um esforço de tentar inventar um conteúdo para poder enviar como sugestão, só que isso acabava, no médio prazo, fazendo com que as pessoas perdessem o interesse no conteúdo que elas recebiam. Então hoje a gente tem uma média de envio de uma sugestão de conteúdo a cada 15 dias, mas é sempre uma sugestão de conteúdo factual. Então, é sempre uma sugestão de conteúdo de algo que esteja acontecendo no momento. A gente constrói que ser embaixador é uma forma de reconhecimento. Como eu comentei com vocês, é todo um processo de análise, de aprovação, que a pessoa passa até ela poder ser convidada a ser embaixadora do Itaú. Então, a gente tenta trabalhar, e acho que é algo que a gente, de certa forma, que os embaixadores, como tudo, eles sentem muito orgulho de serem embaixadores, porque eles sabem que isso é uma forma de reconhecimento. Se vocês procurarem no LinkedIn por embaixador do Itaú ou embaixadora do Itaú, vocês vão ver que tem vários profissionais que colocam isso até como assinatura do próprio LinkedIn. Então, não são todos, mas vocês vão perceber que vários deles têm muito orgulho, de fato, desse título. Aqui o quinto ponto é perceber que o LinkedIn é um canal pessoal, então o youtuber, né, que é o nosso colaborador, ele é soberano na decisão do que ele publica ou não publica. Então, tudo que a gente envia de conteúdo são sugestões de conteúdo. Então, ele fica à vontade para avaliar se ele quer publicar ou se ele não quer publicar. E a parte que eu acho que aqui, em geral, é que a gente talvez mais tenha demorado a chegar nesse ponto, que é como que eu acompanho o resultado, uma vez que se eu for pensar em resultado de posicionamento, em resultado de impacto, a gente tem aqui esse resultado espalhado pelo perfil pessoal de 170 pessoas. Então, durante muito tempo a gente tentou monitorar ali, ver quanto que a gente tinha de engajamento, pegar volume de publicação com hashtag, etc. Mas essa é uma ação que hoje a gente acompanha o resultado final de conversão. Então, quando eu metrifico ali, por exemplo, a quantidade de pessoas que se candidataram para uma ação específica, a gente consegue ver, de certa forma, que a curva de conversão dessa ação. Então, essa é uma iniciativa que a gente aqui não acompanha a visibilidade, o indicador meio, né? A gente não acompanha ali o que seria, por exemplo, a quantidade de impressões que as publicações dos embaixadores têm, mas a gente acompanha quantas pessoas se inscreveram num programa de formação, por exemplo, por conta ou por meio das publicações aqui dos embaixadores. E aí o último grupo, antes da gente fechar, já estourei aqui 7 minutos do tempo, né, Caio? Que é esse terceiro grupo, que são os demais colaboradores. A gente preparou aqui um material com sugestões do que fazer e do que evitar no LinkedIn. Então, justamente aqui, entendendo que essas pessoas elas são livres para postar, para comentar, para interagir no LinkedIn, mesmo não fazendo parte do programa de embaixadores, e mesmo não tendo recebido nenhum treinamento para isso, é a rede pessoal de cada um, então todos eles são livres para postar. Então, a gente tem aqui um material com sugestões do que fazer e do que evitar. E esse grupo, como é um grupo muito grande, a gente ativa em campanhas ou ações específicas, e principalmente com parceria, com apoio, com a liderança aqui do time de comunicação, do time de marketing. Então, justamente porque é uma massa muito grande de pessoas.